Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6. Ele morreu por nós. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, te adorando, buscando a tua bênção, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Por favor, querido Pai, é em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, abrindo a nossa mente, dando-nos compreensão desta verdade preciosa de que Jesus Cristo morreu por nós, morreu a nossa morte, para que vivamos a vida dele. Pai eterno, abre a nossa mente para compreendermos este mistério da piedade do teu amor. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Ele morreu por nós. Logo, não precisamos morrer porque ele morreu por nós. Ele trocou a vida pela morte, para que você saísse do reino da morte e fosse transportado para o reino da vida, o reino da glória. O verso áureo diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. João capítulo 3, versos 14 e 15. Na realidade, meu querido irmão, minha querida irmã, na realidade, Jesus se fez serpente quando pregado na cruz, assumindo os nossos pecados. Ali ele estava se tornando pecado. E pecado foi simbolizado pela serpente. Dizem que não se pode evitar a morte nem os impostos. Isso não é totalmente verdade. As pessoas podem evitar impostos, mas não podem evitar a morte. Elas podem ser capazes de adiar a morte por alguns anos, porém mais cedo ou mais tarde a morte sempre vem. E como sabemos que os mortos, tanto os justos quanto ímpios, acabam a princípio no mesmo lugar, a esperança então é a ressurreição. Esta é a esperança para todos nós. Como disse Paulo, sem essa esperança, mesmo os que adormeceram em Cristo estariam perdidos. 1 Coríntios 15, 18. O que seria algo um tanto quanto estranho de se dizer daqueles que adormeceram em Cristo? Mas, queridos, quem dormiu em Cristo está salvo, porque existe a ressurreição. A ressurreição de Cristo é central para a nossa fé, pois por meio desta ressurreição de Jesus temos a garantia da nossa ressurreição também. Mas antes que fosse ressuscitado dos mortos, é claro, Jesus Cristo morreu na cruz. É por isso que em meio à agonia do Getsemane, antevendo a sua morte, Jesus orou: agora minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, porque foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. João capítulo 12, verso 27. E esse propósito, o propósito principal de Jesus, ao se tornar um de nós, era morrer na cruz. Nesta semana vamos nos concentrar na morte de Jesus e no significado que esta promessa de vida eterna tem para você e para mim. Na parte de domingo, desde a fundação do mundo. Como é que nós entendemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo? Queridos, Deus conhece o fim desde o princípio. Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. E Deus proveu aqui no planeta Terra um lar para o Filho de Deus, para que ele se tornasse um de nós, para que aqui o pecado fosse revelado como satânico, para que aqui no planeta Terra, através da família humana, fosse provado que Deus é amor. Aqui seria revelado o caráter de Deus, tão acusado por Satanás. As acusações feitas por Satanás contra Deus no céu
elas permaneceram em pé até que Jesus Cristo morreu na cruz. Porque Jesus Cristo veio realmente para revelar o verdadeiro caráter do Pai. Ele morreu para nos salvar como pecadores? Sim, mas ele morreu para revelar o caráter do Pai e destruir as acusações de Satanás. Queridos, quando Satanás foi expulso do céu, não resolveu o problema do pecado. Satanás sendo expulso com 1/3 dos anjos do céu, a dúvida ainda permaneceu na mente dos anjos não caídos, porque Satanás mascarou as suas verdadeiras intenções e levaram pelo menos 4.000 anos de pecado aqui na terra, até que Jesus Cristo veio e se tornou um de nós, para realmente revelar o verdadeiro caráter do Pai, para que os anjos do céu entendessem quão mau é Satanás. Foi quando Jesus Cristo morreu na cruz que caiu a máscara de Satanás. E então se quebraram os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos não caídos no céu. Ali ficou provado que todas as acusações de Satanás contra Deus eram falsas e que a lei de Deus é sim santa, justa e boa. Abra sua Bíblia e vamos ler em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 e o verso 8. Aqui nós lemos: e adoraram-na, falando da besta que subiu do mar, o poder papal. Aqui diz que chegará um tempo, agora nesta última geração, em que o papado será adorado por todos. Todas as nações, todos os governos da terra se prostrarão diante do papado, se submeterão ao papado. É isto que está claramente revelado aqui em Apocalipse 13, falando que o papado vai se recuperar da ferida mortal. Aquela ferida mortal feita contra o papado lá em 1798, com a destituição e prisão do Papa Pio VI. Esta ferida mortal começou a ser curada em 1929 através do Tratado de Latrão, que restaurou o Estado do Vaticano e colocou o Papa como rei de Roma. Queridos, agora nesta última geração, o papado vai ser restaurado, a ferida será curada totalmente. E então vai se cumprir, quando for imposto o decreto dominical, vai se cumprir esta profecia de Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque quando Deus planejou a criação de Adão e Eva, o pecado já tinha ocorrido no céu. Quando Deus criou Adão e Eva, o pecado já tinha acontecido no céu, a guerra entre Cristo e Satanás, conforme Apocalipse 12, verso 7, a batalha entre Miguel com os seus anjos e o dragão e os seus anjos já tinha ocorrido. Satanás já tinha sido expulso do céu. E queridos, quando Deus criou Adão e Eva, ele já explicou para Adão e Eva a origem do pecado e quem era Satanás. Por isso colocou ali, no meio do jardim do Éden, a árvore da ciência do bem e do mal. E disse: vocês não vão comer desta árvore, porque nesta árvore vocês serão tentados por Satanás. Queridos, por isso o plano da salvação já existia, porque Deus, antes de criar Adão e Eva, já sabia que eles iriam pecar. Mas porque Deus assim mesmo os criou? Porque Deus precisava de uma família, a família humana, para revelar aqui o verdadeiro caráter de Deus. Jesus Cristo se tornaria membro da família humana. A família humana foi criada como sendo uma ordem distinta da criação de Deus. Diferente de todas as outras criações de Deus, nós seres humanos fomos criados para sermos filhos e filhas, gerados. Porque o Filho de Deus nasceria nesta terra sendo gerado pelo Espírito Santo,
e todos os que abraçassem a Jesus como Salvador também seriam gerados pelo Espírito Santo como filhos e filhas de Deus. Então a família humana seria uma família de filhos e filhas de Deus que revelariam o amor do Pai, que revelariam a santidade da lei de Deus, mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Por isso, queridos, Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, porque o plano da salvação não foi feito após o pecado de Adão e Eva, mas foi feito antes de Deus criar Adão e Eva, e Jesus se prontificou a morrer pela família humana. O Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Lemos também em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e o verso 23. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2 e o verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Aqui diz no verso 22, vamos ler também o verso 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, já existia nos conselhos de Deus o plano da salvação, de que Jesus Cristo viria à família humana para salvar a família humana, e através da salvação da família humana seria revelado diante do universo todo o caráter do amor do Pai, que Deus é amor e Satanás é mau. Queridos, as acusações que Satanás lançou contra Deus são acusações que dizem respeito ao caráter de Satanás. Ele projetou em Deus aquilo que ele, Satanás, era e é: mau, vingativo, autoritário, despótico, tirano. Tudo que Satanás é, ele projetou sobre Deus, acusando como se Deus assim fosse. Pois bem, Jesus Cristo destruiu esta caricatura de Deus criada por Satanás e revelou na sua vida na terra que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia. Por isso, queridos, aqui diz no verso 24, ao qual Deus ressuscitou, falando da ressurreição de Jesus, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O plano da salvação não era somente que Jesus Cristo morresse pela família humana, mas que também ressuscitasse para se tornar o nosso intercessor, mediador e sacerdote no santuário do céu. Por isso, aqui o verso 24 está falando, o qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus Cristo não permaneceria morto. Ele seria ressuscitado para ser o nosso advogado, o nosso Salvador. Aqui diz no verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Jesus seria ressuscitado. Essa é uma profecia do Salmo de Davi aplicada ao Messias, falando de que ele não permaneceria na morte. Assenta-te à minha direita. Foi assim que Jesus Cristo subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus. O Salmo diz que Jesus Cristo não permaneceria morto. Nós lemos aqui em Atos capítulo 2 e o verso 27, um texto de um outro Salmo de Davi, que diz, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Jesus Cristo não permaneceria na sepultura. O plano da salvação previa que o Filho de Deus se tornaria um de nós, viveria 33 anos na terra, seria morto na cruz, ressuscitaria, subiria ao céu e se tornaria nosso sacerdote e advogado no santuário celestial. Este é o plano da salvação, que estava na mente de Deus antes de criar Adão e Eva,
Por isso eu disse, meus queridos, nós, seres humanos, não fomos criados para sermos cobaias, não. Não somos cobaias, mas nós fomos criados pelo nosso Pai Celestial com o propósito sagrado e santo de sermos filhos e filhas. Através de nós, filhos de Deus, aqui na terra, o caráter do Pai seria exaltado, defendido das acusações feitas por Satanás. Através de nós, a lei de Deus seria exaltada e mostrada ao mundo que ela é santa, justa e boa. Que privilégio foi esse que Deus nos deu de sermos filhos e filhas de Deus. Assim como Jesus é filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, você e eu também somos filhos e filhas de Deus. Que privilégio! Por isso, no novo céu e na nova terra, nós, seres humanos, filhos e filhas de Deus, ocuparemos uma posição superior à dos próprios anjos não caídos. Uma posição superior à dos próprios anjos não caídos. Porque nós vamos estar na posição de filhos e filhas. Como o Filho de Deus, assim nós também somos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Lemos também na primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Este cordeiro morto foi conhecido antes da fundação do mundo, diz aqui Pedro na sua primeira carta, capítulo 1 e o verso 20. Por quê? Porque o plano da salvação foi feito antes da criação de Adão e Eva, antes deles pecarem no jardim do Éden. Por isso diz o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Que tempo é esse? Lá na eternidade, antes de Deus criar o planeta Terra e criar Adão e Eva, já foi conhecido o plano da salvação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Que revelação profunda e preciosa! Através do apóstolo Pedro, Deus está nos fazendo esta revelação, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus foi manifestado aqui na terra 4.000 anos depois do pecado de Adão e Eva. Mas aquele plano da salvação já existia desde a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o mistério da piedade. Lemos também em Tito, abra sua Bíblia na carta de Tito, capítulo 1 e o verso 2. Tito, capítulo 1 e o verso 2. Aqui lemos: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Lá na eternidade, antes dos tempos dos séculos, foi feita a promessa de vida eterna para a família humana, para você e para mim, porque Deus planejou nos criar de forma diferente de todos os outros seres criados, uma ordem distinta de filhos e filhas de Deus que resgatariam a honra do nosso Pai Celestial, que exaltariam a lei do nosso Pai. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Não, ele foi sim o desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Isto está no livro Desejado de Todas as Nações, página 11. Esse plano foi revelado primeiro a Adão e Eva no jardim do Éden. Gênesis 3,15, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E tipificado em cada sacrifício de sangue ao longo de todo o Antigo Testamento. Por exemplo, ao provar a fé de Abraão, Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Ali estava um símbolo do cordeiro de Deus. Essa substituição tipificou de forma mais clara a natureza substitutiva do sacrifício expiatório de Cristo na cruz. Assim, queridos,
a morte substitutiva de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é central para todo o plano da salvação, simbolizada durante séculos por sacrifícios de animais no santuário da terra. O santuário terrestre, construído por Moisés no deserto e depois construído no templo de Salomão. O santuário terrestre era um tipo, um símbolo do plano da salvação que veio da mente de Deus. Nasceu na mente de Deus o plano da salvação e foi tipificado através do ritual dos sacrifícios dos animais no santuário da terra. E este plano da salvação foi realizado pela morte de Jesus Cristo na cruz, pela ressurreição de Jesus e ascensão ao céu, e porque Jesus Cristo foi implantado no céu, constituído como nosso sacerdote no santuário celestial. O santuário celestial não é outra coisa, segundo concretização da promessa da salvação. Tudo que foi prometido agora está sendo concretizado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo e do ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. Primeiramente no lugar santo e depois no lugar santíssimo através do juízo celestial. Tudo isso já estava na mente de Deus. Todo este plano lindo da salvação estava na mente de Deus quando ele criou a família humana, criou Adão e Eva. Queridos, Deus nos criou para um propósito santo e sagrado que me alegra. Eu me sinto feliz porque Deus nos escolheu para sermos filhos e através da nossa vida de obediência, de exaltação da lei de Deus, Deus está provando ao mundo inteiro, a todo o universo, que as acusações de Satanás contra a lei de Deus são falsas. Porque é possível sim, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que vive em nós, vivermos em obediência aos mandamentos de Deus. Nós estamos revelando diante do universo o caráter santo de Deus, expresso na santa lei de Deus. Nós estamos mostrando que o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Bendito seja Deus pelo privilégio de sermos filhos e filhas de Deus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, um prefácio à cruz. Por que, queridos? Porque antes da cruz, Jesus antevia sua morte, porque ele disse várias vezes que seria morto, mas ele antevia também a sua ressurreição no terceiro dia. Várias vezes Jesus disse que ele iria morrer, ele seria traído pelo seu próprio povo, ele morreria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele antevia a sua morte e antevia também a sua ressurreição. Porém, queridos, quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz do Calvário, ali ele assumiu os nossos pecados. E ali ele sentiu as agonias da segunda morte. Ali ele sentiu as agonias da morte eterna, quando ele se tornou pecado na cruz do Calvário, quando ele se tornou serpente na cruz do Calvário, porque ali ele estava simbolizando o pecado, que ele assumiu, os nossos pecados. Ali, queridos, ele não conseguia antever a sua ressurreição no terceiro dia. Não mais. Houve uma separação entre Jesus Cristo, que se tornara agora pecado na cruz do Calvário, e Deus. Porque Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Houve uma separação no relacionamento entre o Pai e o Filho, exatamente na cruz do Calvário. Por isso Jesus Cristo morreu sem aquela esperança de ressuscitar no terceiro dia. Mas ele, mesmo nas últimas palavras, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não antevia a sua ressurreição no terceiro dia, mas ele confiou na misericórdia e na graça do Pai. Na tua mão eu entrego o meu espírito. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16,
e os versos 21 a 23. Aqui nós lemos: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Vocês estão percebendo? Jesus Cristo, ele previa a sua morte na cruz, mas também a sua ressurreição. Mas quando ele estava pendurado na cruz do Calvário, ele não mais previa sua ressurreição. Queridos, o pecado nosso, colocado sobre Jesus, realmente o separou de Deus. E ele agora sentia as agonias da morte eterna, que o ímpio vai sentir quando ele for morto lá no final dos 1000 anos, a morte eterna. Jesus Cristo sentiu as agonias e angústia desta morte eterna. Queridos, o sofrimento de Jesus na cruz vai além da nossa imaginação. Aqui lemos também em Mateus capítulo 17 e o verso 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Novamente, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E novamente, em Marcos capítulo 9, o verso 30. Marcos capítulo 9 e o verso 30. Aqui lemos: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Novamente, Jesus Cristo antevia sua morte, mas também antevia sua ressurreição. E agora vamos ler Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, o verso 31 em diante. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue às gentes, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles ainda nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Queridos, repetidas vezes, Jesus disse: eu vou morrer, o Filho do Homem será traído e será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava do seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente da sua missão, não permitia que nada e que ninguém o distraísse da sua missão. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio da sua morte na cruz. Isso está no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 382. No último ano do seu ministério aqui na terra, Jesus falava de forma cada vez mais explícita aos seus discípulos sobre a sua morte iminente, porém eles pareciam incapazes de aceitar e relutantes quanto à realidade das declarações de Jesus. Imbuídos de falsas noções sobre o papel do Messias, a última coisa que eles esperavam era que Jesus, especialmente como Messias, morresse. Em suma, a falsa teologia deles os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. Jesus já havia declarado a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 14 e 15. Você se lembra que lá no deserto, todos os que tinham sido picados por víboras estavam morrendo, e quando Moisés, seguindo a ordem de Deus, ele mandou fazer uma serpente de metal, e ele levantou aquela serpente, e todos que olhassem para a serpente seriam salvos, e muitos foram salvos olhando para a serpente. Queridos, o que significa isso? Jesus Cristo, quando fosse levantado na cruz do Calvário, ele se tornaria pecado, se tornaria serpente. Mas quem olhasse para esta serpente levantada na cruz do Calvário seria salvo. Assim como lá no deserto os que olhavam para a serpente eram salvos, assim também todos os que olham para o Cristo crucificado é salvo. Mas lembre-se, Jesus foi amaldiçoado na cruz.
porque na cruz ele se tornou pecado. Tudo isto ocorreu de fato, queridos. Ele se tornou de fato pecador na cruz porque assumiu os nossos pecados. Os discípulos não queriam ouvir Jesus falando da sua morte. Eles não imaginavam Jesus Cristo morto. Eles não entendiam o plano da salvação. Eles esqueceram das profecias de Isaías capítulo 53, que mostram o Messias sendo morto. E pelo fato deles não entenderem o plano da salvação através da morte do Cordeiro de Deus, eles também não previam a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Quando Jesus morreu, eles ficaram decepcionados, desanimados, frustrados. Eles não estavam antevendo a ressurreição de Jesus no terceiro dia. Por isso, a ressurreição de Jesus para eles foi uma surpresa. Queridos, o plano da salvação estava todo delineado, morte e ressurreição, mas eles não compreendiam. Eles estavam cegados por uma falsa teologia, uma falsa compreensão da missão do Messias. O Messias tinha que morrer para a salvação de todos os pecadores, mas não poderia permanecer morto, teria que ressuscitar e subir ao céu e inaugurar o santuário celestial. Todo o Antigo Testamento está fundamentado no santuário da terra, mas este santuário da terra era somente uma cópia. O verdadeiro santuário é o do céu. E tudo tinha que deixar de ser cópia para se tornar realidade. Por isso, queridos, Cristo tinha que ressuscitar, subir ao céu, inaugurar o santuário celestial, ungir o santuário celestial e exercer ali o ministério dele como sacerdote nosso. E em 1844, quando terminaram os 2.300 anos, Jesus entrou no Santíssimo como sumo sacerdote para iniciar o juízo celestial. E é no juízo celestial que Deus o Pai é reivindicado em seu caráter de pureza, de santidade. É no juízo celestial que Jesus Cristo, como nosso juiz, e o juiz do juízo celestial, ele usa a vida dele e usa a vida também de todos os filhos e filhas de Deus na terra como resposta, como defesa do caráter santo do Pai e da santidade da lei de Deus, mostrando que é possível sim os filhos e filhas de Deus obedecerem os mandamentos de Deus. Queridos, isto foi provado na vida de Jesus Cristo, na morte de Jesus Cristo, na ressurreição de Jesus Cristo, na sua ascensão e também no ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. Bendito seja Deus por este lindo e maravilhoso plano da salvação, tipificado no santuário da terra e agora concretizado na morte, na ressurreição, ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo e no ministério que ele exerce por você e para você. Aleluia! Na parte de terça-feira, está consumado. Oh, meus queridos, estas foram as últimas palavras de Jesus. Está consumado. Abra sua Bíblia em João capítulo 19. O Evangelho de João, capítulo 19. Vamos ver os versos 1 em diante. João capítulo 19 e o verso 1 em diante. Aqui nós lemos. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo a coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Jesus estava sendo acusado de que tinha que morrer porque ele se proclamou filho de Deus. Ora, meus queridos, Jesus é filho de Deus.
Jesus é o Deus encarnado. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas o mataram. E o verso 8. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão o César. Rejeição total do Messias. Não temos rei senão César. Queridos, estes líderes principais dos sacerdotes, eles eram saduceus. Eles não criam no céu, eles não criam na ressurreição, eles não criam nos anjos. Aliás, eles não criam em Deus. Eles eram satanistas, de fato. Eles eram da cabala, adoradores do Deus de chifres. Por isso eles ficaram ao lado de Roma e ficaram contra o Messias. E o verso 18 diz: e então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E o verso 30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os momentos cruciais para Cristo, para a humanidade e para todo o universo havia chegado. Com profunda agonia, ele lutou contra os poderes das trevas. Anjos maus tentaram vencer Jesus. Enquanto Jesus pendia da cruz, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Mateus 27, 42. Cristo poderia ter descido da cruz e salvado a si mesmo? É óbvio que sim. Jesus poderia ter descido da cruz, porque ele é Deus. Ele poderia usar os seus poderes divinos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele escolheu não usar os seus poderes divinos, porque ele veio para viver como homem. E ele tinha que morrer pela salvação dos pecadores. Se ele desistisse da morte na cruz, nós estaríamos perdidos para todo sempre. Jesus podia descer da cruz? Sim, mas ele escolheu morrer por você e por mim. Queridos, o amor de Jesus incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, Jesus também estava morrendo por eles. Esse amor incondicional não permitiu que Jesus descesse da cruz. Os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando por meio da sua morte. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo, porque estava preso não pelos pregos, preso por sua própria vontade de nos salvar. Em seu sofrimento, Jesus estava derrotando o reino de Satanás. Em seu sofrimento, Jesus estava esmagando a cabeça da serpente. Mas ali estava se cumprindo a profecia da morte do Cordeiro de Deus. Queridos, a morte de Cristo na cruz foi uma aparente vitória para Satanás, mas foi uma verdadeira derrota para Satanás, porque ali foi esmagada a cabeça da serpente. De certo modo, de uma forma que o evangelista não procura descrever, a morte de Jesus é tanto um ato de Satanás como um ato pelo qual Jesus alcançou a vitória sobre Satanás. Quando ele clamou na cruz: está consumado, Cristo não apenas sugeriu que a sua agonia havia chegado ao fim, mas principalmente que ele havia vencido.
vencido o grande conflito cósmico, histórico, contra Satanás e suas forças do mal. Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi ali derrotado, a cabeça dele foi esmagada e soube que o seu reino estava perdido. Queridos, ali, quando Cristo morreu na cruz, Satanás caiu do céu como representante da família humana. Ali, quando Jesus Cristo morreu na cruz, se cumpriu a profecia de Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Antes a promessa da salvação era promessa, mas agora Cristo morrendo na cruz não era mais promessa. Cristo concretizou a salvação do pecador. Aleluia! Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nunca mais Satanás retornou ao céu, porque antes de Cristo morrer na cruz, ele ia ao céu nos concílios celestiais, como está muito bem explicado ali em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele foi derrubado do céu como representante da família humana, como acusador dos irmãos de Cristo, e nunca mais para lá retornou, porque Jesus Cristo hoje é o seu e o meu representante. Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo, quando disse está consumado, esmagou a cabeça da serpente, morreu como um vitorioso. Aleluia, meu querido irmão, louvado seja Deus por Jesus Cristo não desistir de nós. Ele conquistou para nós e para o universo a maior e a mais gloriosa vitória. Aleluia. Na parte de quarta-feira, ele morreu por nós. Alguém tinha que morrer porque a lei foi transgredida, o pecado surgiu. Adão e Eva pecaram e nós herdamos dos nossos pais uma natureza pecaminosa. Queridos, não havia esperança para nós pecadores se alguém não morresse por nós. Mas Jesus Cristo morreu por você. João capítulo 3. João capítulo 3, vamos ler o verso 14 até o verso 18. João, o Evangelho capítulo 3, o verso 14 até o verso 18. Aqui nós lemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Estão vendo o paralelo que a palavra de Deus nos faz entre a serpente levantada no deserto e a serpente levantada na cruz do Calvário? Por quê? Jesus Cristo, meu amado Salvador, é chamado de serpente ao ser levantado na cruz do Calvário, porque ali ele se fez pecado. Pecado é sinônimo de Satanás, é sinônimo de serpente. Ali ele se tornou, de fato, pecado, por causa dos nossos pecados. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como no deserto os que olhavam para a serpente eram salvos, assim também todos os que olham para a cruz de Cristo também serão salvos, serão perdoados. E aqui diz o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós, os filhos e filhas de Deus, nós amamos a luz. Nós somos do reino da luz. E queridos, nós somos representantes de Deus na terra. A missão de Jesus era revelar o Pai e a santidade da sua lei diante do mundo todo,
E a missão sua como filho e filha de Deus? Será que é outra? Não, é a mesma missão. Revelar o nosso Pai ao mundo, o amor e a misericórdia do Pai. E exaltarmos a lei do nosso Pai como santa, justa e boa. Nós lemos também, queridos, em Romanos 6, 23. Abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 6, 23. Aqui lemos: porque o salário do pecado é a morte. Este seria o nosso destino? Somos pecadores? Deveríamos morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus que nos veio pela graça divina, é a vida eterna. Por quem? Através de quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o plano da graça divina que nos alcançou quando Jesus chegou ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. João reconheceu Cristo como Cordeiro antitípico para quem apontavam os verdadeiros sacrifícios do santuário terrestre. Mas sacrifícios de animais não podiam tirar pecados por si mesmos. Hebreus capítulo 10, verso 4. Eles ofereciam apenas perdão condicional que dependia da eficácia do futuro sacrifício de Cristo na cruz. Todo o perdão concedido durante os longos séculos do Antigo Testamento, todo aquele perdão concedido no Antigo Testamento era uma promessa condicional, dependendo da morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Se Jesus não morresse, não existiria graça para aqueles que tinham sido perdoados no Antigo Testamento. Se Jesus não morresse na cruz, aqueles que já estavam no céu, como Moisés, como Elias, como Enoque, eles teriam que voltar para a terra, porque não existiria salvação para eles. Queridos, Moisés, Elias, Enoque, eles foram levados para o céu como uma amostra daquilo que aconteceria na cruz do Calvário. A graça de Deus prometida no Antigo Testamento se tornaria realidade quando o Filho de Deus nascesse na terra e morresse por nós. Mas se ele desistisse de morrer por nós, não existiria graça e nenhum pecador poderia permanecer no céu. Por isso Moisés, Elias, Enoque teriam que deixar o céu. Bendito seja Deus pela graça que foi escancarada, a porta da graça foi escancarada na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo consumou o plano da salvação. Por isso João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é mais promessa, é a certeza da salvação através do Filho de Deus que não seria morto, mas que já tinha morrido por nós, que já tinha ressuscitado por nós. Bendito seja Deus. Jesus, aquele que criou o cosmos, porque em João capítulo 1, verso 1 a 3, diz que Jesus, o Verbo, é Deus. E ele foi quem criou todas as coisas, diz em João capítulo 1, verso 1 a 3. Ele se ofereceu por nós, um sacrifício pelos pecados, para que não sofrêssemos a justa condenação. Essa é a grande promessa do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Mas nunca devemos esquecer que Cristo se ofereceu voluntariamente em nosso favor. Martinho Lutero se referiu à cruz como o altar no qual ele, Cristo, consumido pelo fogo do amor sem limites que ardia em seu coração, apresentou o sacrifício vivo e santo do seu corpo e do seu sangue ao Pai com fervorosa intercessão, alto clamor e lágrimas ardentes e angustiantes. Queridos, Cristo morreu uma vez por todas. Só uma vez ele morreu. Hebreus capítulo 10, verso 10. Uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 12. Pois seu sacrifício é todo suficiente e nunca perde o poder. E há mais. Se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho da sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte de ignomínia. Queridos, Jesus teria morrido mesmo que fosse por uma única alma. Eu convido você para ler João 3,16. De novo,
ler de novo João 3,16, substituindo as expressões o mundo e substituindo a expressão todo o que, colocando ali o seu nome, porque Deus amou o Samuel, porque Deus amou a Maria, porque Deus amou o José. Coloque o seu nome em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o Samuel de tal maneira que entregou o seu filho, para que o Samuel, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Coloque o seu nome ali e regozije-se no plano da salvação, no mistério da piedade do amor divino. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o significado da cruz. O que significa a cruz para você? A cruz se tornou símbolo do cristianismo. A cruz se tornou um símbolo do amor, da bondade, da misericórdia, da liberdade. Mas a cruz não tinha este simbolismo antes da morte de Jesus. A cruz era algo vergonhoso, porque a palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, vamos ver aqui o verso 18 a 24. Aqui nós lemos: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Queridos, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo se tornou o centro da história da salvação. A eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Ali na cruz, de um lado, o amor infinito de Jesus Cristo, e do outro lado, o egoísmo sem medida de Satanás. Ali se encontraram face a face. Cristo não sofreu apenas a morte natural que todo ser humano tem que enfrentar. Ele morreu a segunda morte, para que todos os que o aceitarem nunca tenham que experimentar a segunda morte. Jesus não morreu na cruz a morte natural que todo ser humano tem que enfrentar. Estou repetindo, Jesus morreu na cruz a segunda morte, porque todos os que aceitam a Jesus como Salvador não passarão pela segunda morte. A segunda morte no lago de fogo e enxofre. Nós não vamos passar por essa segunda morte, porque Jesus morreu a segunda morte por você e por mim. Aleluia! Sobre o significado da cruz, há vários aspectos importantes. Primeiro, a cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. Em segundo lugar, a cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. Em terceiro, a cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. Quarto, a cruz é a nossa única esperança de vida eterna. E quinto, a cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. A cruz de Cristo, loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Queridos, a palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota, isto é, a pregação da cruz, a cruz de Cristo é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana não pode conhecer Jesus, nem a salvação que ele nos oferece por meio da sua morte na cruz do Calvário. Mas para você e para mim, para nós que somos salvos, a cruz é o sinal da nossa libertação, da nossa liberdade em Cristo Jesus.
Porque o apóstolo Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o verso 2, ele diz: porque nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. No livro Evangelismo, na página 185, nós lemos Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto ao céu, Cristo vindo outra vez. Deve ser a nossa mensagem. Evangelismo, página 185. Eu repito, meus queridos, pense nisso, medite nisso. Cristo crucificado, Cristo ressurgido, Cristo assunto ao céu, Cristo vindo outra vez, deve ser a nossa mensagem. E no livro ainda, Evangelismo, na página 187, nós lemos: exaltai o homem do Calvário. Exaltemos o homem do Calvário, cada vez mais alto, porque existe poder na exaltação da cruz de Cristo. Exalte a cruz de Cristo na sua vida. Nós vivemos por Jesus Cristo. Nós morremos por Jesus Cristo. Porque, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você e eu, como Paulo, podemos também falar o que ele falou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Jesus crucificado e ressurreto, assunto ao céu e prestes a voltar para nos buscar. Este é o tema central da nossa vida. Aleluia! Que Deus dê para você esta bênção da salvação em Jesus Cristo e a bendita esperança de que Ele vai voltar para nos redimir e nos resgatar e nos arrebatar para o céu. Bendito seja Deus Pai pelo plano da salvação. Deixo com vocês a certeza da salvação em Jesus Cristo. Deixo com vocês a paz que só o meu Jesus pode dar. Amém.